Quero pedir que vocês abram ou reabram suas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, já está ali no slide. Êxodo, versículo de 13, de 7 a 13. Êxodo de 7 a 13. Isso, vamos ler. Está um pouco escuro, vamos ver se nós conseguimos ler de uma forma alternada. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Versículo 8. Versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, agora vocês, versículo 11. Versículo 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Versículo 13. Querido, mais uma vez queremos te agradecer por tudo quanto tem nos feito, ó Senhor. E agora que farei uso da tua palavra, ó Senhor Deus, o que eu não conseguir falar, ó Senhor, que o teu Santo Espírito preencha no coração, na mente de cada um dos ouvintes. Muito obrigado, ó Senhor, e use-me como uma ferramenta viva em tuas mãos, ó Senhor. Eu te agradeço pela riqueza, pela beleza da tua palavra. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Durante um certo período, José esteve ali no Egito e ele ocupou grandes cargos lá no Egito. E depois, com a morte de José, chegou um faraó que não conhecia mais José e o povo de Israel tornou-se escravo durante 400 anos. 400 anos eles ficaram ali no Egito e sofrendo, mas clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor por uma libertação. Queriam sair dali, porque eles não estavam satisfeitos da maneira como eles estavam ali dentro. Eles estavam trabalhando, eles estavam ganhando dinheiro, tinham comida, mas eram escravos. Estavam aprisionados ali no Egito. E Moisés, os irmãos conhecem perfeitamente a história, então Moisés cresceu dentro do palácio, e em um determinado momento ele viu um egípcio atacando um judeu, e ele foi e feriu aquele egípcio, e aquele egípcio morreu. E nisso que aquele egípcio morreu, daqui a pouco surgiu uma outra confusão, um outro conflito, quando Moisés chegou, e aquele rapaz falou assim, você quer me matar conforme matou aquele outro? E ele falou assim, descobriu que eu sou um assassino, e aí ele teve que sair, fugiu do Egito. E nessas andanças dele, ele foi parar na casa de Jetro, casou por lá, mas aos 80 anos de idade, agora ele já volta para o Egito, porque Deus apareceu a Moisés, falando assim, você vai tirar o meu povo do Egito, vai tirar o meu povo da escravidão. Assim como o Senhor Deus enviou o seu filho Jesus para nos tirar da escravidão, ele enviou Moisés para o Egito para resgatar o seu povo, porque ali não era lugar do povo de Deus. O lugar onde nós vivemos, os conflitos pelo qual nós passamos, nós enfrentamos, este não é o nosso domicílio. Isso não é o lugar que nós vamos morar para sempre. Você não nasceu, Deus não te colocou numa vida para estar sofrendo. Deus quer libertar você desta angústia, deste sofrimento. E Moisés então chega e apresenta pelo menos 5 desculpas, falando que é pesado de língua, falando que não conseguiria falar com Faraó, dizendo também que Faraó não estaria ouvindo a ele, conforme muitos líderes apresentam desculpas para não ocupar um cargo de liderança. Mas Deus falou assim, olha, você vai ser como Deus, mas eu vou levantar o teu irmão, e teu irmão vai ser como profeta, teu irmão vai falar por mim. E aí então eles foram lá para o Egito,
e tentar tirar o povo daquela escravidão, e deparou-se com o faraó. E aí, dentro desse capítulo de número 6, capítulo de número 7, capítulo de número 8, capítulo de número 9, capítulo de número 10, nós vamos observar algumas pragas. Por exemplo, não precisa colocar ali, mas, por exemplo, aliás, tem o tema da mensagem, isso, adorar a Deus acima de tudo. Adorar a Deus acima de tudo. Eles estavam no Egito, na qualidade de escravos, estavam passando por dificuldades, mas eles estavam adorando ao Senhor Deus, na maneira dele, na forma dele, como lhe eram permitido, obrigado, como lhe era permitido, mas eles estavam adorando a Deus. Eu quero dizer a você que não importa a situação que você esteja vivenciando, mas adore ao Senhor. Ninguém aqui é escravo, nenhuma dessas pessoas que já aceitaram a Jesus como o único, suficiente Salvador é escrava. Nenhum de vocês são escravos, mas não importa a situação que vocês estejam passando, adore ao Senhor. Continue louvando, glorificando o nome do Senhor, sabendo e tendo a esperança que um dia Deus vai livrar, vai tirar você dessa situação aflitiva no qual você está experimentando. E você que ainda não encontrou, não teve um encontro com o Senhor Jesus, Jesus quer te libertar, quer tirar você desta escravidão. Pastor, eu não sou escravo de ninguém. Você pensa que não é escravo. Mas enquanto você não tiver o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, você ainda é um escravo. Você está dentro da escravidão. É difícil de falar isso, mas é uma realidade bíblica. E então vieram as pragas para aquele faraó, para aquele seu reinado. Aí veio a primeira praga, que está lá no capítulo 7, versículo de número 16, quando começa a falar sobre deixar o povo sair. Veio a primeira praga, no capítulo 8, versículo de número 1, veio a praga das rãs. No capítulo número 8, versículo número 16, vieram a praga dos piolhos. Capítulo número 8, versículo de número 20, aí começa, então aqui, capítulo 8, versículo de número 25. Diante de tantas pragas, Faraó faz uma proposta, apresenta uma contraproposta para Moisés. Assim como às vezes nós estamos em dificuldade e alguém, eu creio que hoje em dia é proibido por lei, é crime, mas ainda existem agiotas por aí. Mas às vezes nós estamos sem dinheiro e alguém fala para você o seguinte: eu conheço um agiota que ele pode te emprestar um dinheiro a juro. Aí você fala assim: não, eu não vou pegar dinheiro com agiota, porque pegar dinheiro com agiota vai sanar uma dívida, mas eu vou ter uma dívida muito maior, até mesmo um empréstimo no banco, você pega uma certa quantia e paga 3 vezes mais, e então o inimigo às vezes ele faz algumas propostas para cada um de nós. Você não precisa adorar a Deus, está sempre ali na igreja. Aí no capítulo de número 8, versículo de número 25, eu não sei se eu cheguei a colocar ali para o irmão, 8:25 nos diz assim: então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse-lhe: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. O que Faraó estava falando para Moisés? Vocês têm liberdade para adorar a Deus. Vocês fiquem à vontade para adorar a Deus. Mas só que vocês devem adorar a Deus aqui nesta terra. Mas eu quero dizer a vocês que adoração não é para quem está livre. Adoração não é para quem está aprisionado. Adoração não é para escravo, melhor dizendo. Adoração não é para escravo. Adoração é para quem está livre. Eles poderiam adorar. Faraó queria que eles adorassem a Deus dentro do Egito. Mas adoração não é para escravo. Adoração é para quem está livre. Nenhum escravo consegue adorar a Deus. Mas a adoração é para quem está livre. E Moisés então fala para ele assim: olha, nós vamos sair e estaremos adorando ao Senhor fora
daqui do Egito. Aqui dentro nós não podemos adorar a Deus conforme o nosso Deus quer e espera que nós venhamos adorá-lo. Somente fora do Egito. E aí o faraó, não satisfeito, ele apresenta uma outra contraproposta. E essa outra contraproposta nós podemos observar no capítulo 10, capítulo de número 10, versículo 9 e 10, que nos diz assim, capítulo 10, versículo 9, a contraproposta de faraó. E Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos e com nossos filhos e filhas e velhos, e com os nossos bois, com as nossas ovelhas, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. E aí quando nós vamos um pouco mais adiante, vai no versículo de número 10, vamos ver lá no versículo número 10, o que nos diz o versículo 10? Tem aí o versículo número 10? Quando nós observamos no versículo de número 24, vá para o versículo número 24, 10, 24, a proposta de Faraó, uma outra proposta que Faraó fez para Moisés. Então Faraó chamou Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas, vossas vacas, também vossas crianças. O que o Faraó estava querendo dizer ali? Parte de vocês podem ir, mas outra parte vai ficar aqui dentro do Egito. Outra parte fica dentro do Egito. E nós, quando queremos servir ao nosso Deus, queremos adorar ao nosso Deus, a vontade do nosso Deus é que toda a família possa servir ao Senhor, possa adorar ao Senhor. Toda a família. E Faraó falou assim, não, olha, pode ir você, um grupo de pessoas, mas as meninas, os velhos, os animais ficam aqui. Não vai sair todo mundo. E Moisés também não aceitou aquela contraproposta. Falou assim, olha, também não aceito. E aí toma-lhe praga. Cada uma vez que Faraó negava que eles saíssem dali, vinha uma praga. Deus mandava uma praga sobre eles, mandava uma praga sobre aquele povo do Egito. A adoração é para a família, irmãos. A família tem que adorar. Deus não fica satisfeito quando somente uma pessoa está adorando ao Senhor. Deus se alegra quando toda a família está adorando ao Senhor. Quando a família toda se coloca à disposição do Senhor. E o chefe da família, ou então a esposa que é evangélica, deve fazer de tudo para que todas as pessoas se unam para adorar a Deus. Às vezes nós falamos assim, não, deixa o menino, deixa a menina. Você um dia já foi jovem também. Então deixe ele, deixe que ela faça o que ela bem entender. Um dia ela vai aceitar o Senhor Jesus. Essa é uma proposta do mundo, é uma proposta de Satanás para a sua família. Mas o que o Senhor Deus quer, o que o Senhor Deus espera de cada um de nós é que toda a família esteja servindo ao mesmo Deus. Todos nós. Não existe essa ideia de, por livre e espontânea vontade, você falar assim, não, vai e sirva lá o Deus que você quiser. Deus com letra minúscula, um demiurgo, um Deus pequeno. Sirva o Deus que você quiser, o Deus que você queira. Não, a vontade do nosso Deus, que todos nós estejamos diante de Yahvé, diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que é capaz de transformar todas as coisas, e possamos adorá-lo na plenitude no qual Ele quer que nós o adoremos, com o coração alegre. Como que os homens sairiam e deixariam os filhos, deixariam os animais, deixariam as meninas para trás e estariam lá adorando ao Senhor? Estava incompleto. O Senhor não se agradaria daquela adoração. E aí o que acontece? Faraó então apresenta uma contraproposta. Capítulo 10, versículo de número 26. Capítulo 10, versículo de número 26, já está ali. E diz, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor, o nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. O que Moisés estava querendo dizer? Se eu vou adorar, se nós vamos adorar ao Senhor, nós temos que apresentar uma oferta. Então nenhuma unha vai ficar dentro do Egito. Ninguém, não vai ficar nada aqui dentro com vocês.
Então, todas as vezes que nós tivemos que apresentar um culto ao Senhor, tivemos que adorar ao Senhor, nós temos que levar algo para entregar ao Senhor, não apenas o nosso coração. E Moisés então está falando para aquele faraó: ter adoração não existe adoração sem sacrifício. Pronto. Não existe adoração sem sacrifício. E Moisés estava falando claramente para Faraó: não existe adoração sem sacrifício. Não vou dizer que seja um sacrifício, mas debaixo desta chuva vocês estarem aqui, não é sacrifício. Isso é vontade de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. E eu creio que nem todos aqui têm carro. E eu creio que alguns aqui têm aquelas sombrinhas que a vareta está solta. Soltou do pano, soltou do pano aquela vareta. Aquela sombrinha que você abre, ela sobe assim, né? E você quer acertar e não consegue. Você tampa na frente, molha atrás, tampa atrás, molha na frente. E ventando, né? Então, não existe adoração sem sacrifício. Sem sacrifício. Eu preciso me colocar diante de Deus. E o sacrifício maior Deus já fez por cada um de nós. Por cada um de nós. Então, a cada situação, Faraó apresentava uma contraproposta, mas só que Moisés não aceitava. E nós também, você também não deve aceitar essas contrapropostas que o mundo oferece. Não deve aceitar. Contraproposta que o mundo oferece. Ah, não, mas porque eu vi em determinado lugar, numa igreja denominada evangélica, isso assim, 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 assim. Nós podemos fazer a mesma coisa. Está na Bíblia? Se não está na Bíblia, querido, não faça. Não adore, porque Deus não gosta de coisas que não estejam na Bíblia. Essas invencionices que existem por aí é que o faraó estava querendo que o povo fizesse. Que o povo estivesse adorando a Deus segundo os moldes do Egito. E o mundo quer que você adore ao Senhor segundo os seus moldes e os seus padrões também. Os seus padrões também. Mas nós precisamos ter uma consciência limpa, um olhar fixo, pautado na palavra do Senhor, para termos a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Então, em várias situações, Faraó endureceu o coração. Faraó endureceu tanto o coração que veio a 10ª praga. E na 10ª praga morreram todos os primogênitos. O primogênito que não permitiram que se passasse no umbral da porta, no umbral daquelas casas, o sangue do cordeiro. E é justamente isso que o Senhor Deus, Ele quer que todos nós façamos. Deus quer libertar. Deus quer tirar muitas pessoas que estão no cativeiro, muitas pessoas que estão cativas. Mas para isso é necessário que eu permita que o sangue do cordeiro passe sobre o umbral da porta. Naqueles dias era necessário um animal. No Antigo Testamento era necessário um animal. Mas hoje em dia, Jesus se fez o Cordeiro de Deus. E derramou o seu sangue em prol de cada um de nós, para nos trazer a liberdade. Naqueles dias, Moisés foi lá e retirou, com a permissão, com a ajuda de Deus, Moisés retirou o povo do Egito. E hoje o Senhor Deus quer tirar você, tirar a cada pessoa que está aprisionada através do sangue do Senhor Jesus. Mas eu preciso entender e aceitar que este sangue seja passado sobre o umbral da minha porta. Eu preciso entender e aceitar que este sangue venha derramar espiritualmente no meu coração. É necessário que hoje eu possa entender que verdadeiramente Cristo quer trazer a liberdade para mim. Cristo quer trazer a liberdade para mim. Cristo quer me libertar. Cristo não quer que eu o adore. Deus não quer que nós prestemos um culto a Ele de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí, vai para onde? Ah, não tem nada para fazer, vou lá para a igreja. Mas está chovendo. Ah, não tem problema não, mas vou lá porque não tem nada mesmo para ver, não tem nada para fazer, eu vou lá para a igreja. E aí nós chegamos às vezes aqui, muitos chegam na igreja e ficam apenas olhando para as janelas, preocupado com o barulho da chuva. Lógico que muitos devem estar preocupados realmente porque aconteceu algumas dificuldades em algumas casas. É normal que você fique preocupado, mas algumas pessoas ficam assim, está chovendo. Mas não fica prestando a devida atenção. Os louvores apresentados, momento de intercessão, momento de dízimos e oferta, momento da leitura da palavra. Às vezes as pessoas não dão a mínima. Mas Deus, Ele quer tirar você dessa escravidão.
do estilo, do tipo de vida que você está vivendo. Eu não sei qual o tipo de vida que você está experimentando agora. Eu não sei qual tipo de vida. Eu não sei se você está afastado de uma igreja. Eu não sei se você nunca tornou pública a tua decisão perante a Cristo ou perante o povo. Eu não sei se você nunca pensou em aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas de uma coisa eu sei: Ele quer tirar você da escravidão. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar a sua família. Ele quer mudar os seus negócios. Ele quer mudar a sua vida profissional. Mas para que isso ocorra, eu não posso lançar mão do que os faraós da vida estão me oferecendo. Eu tenho que lançar mão das propostas de Deus, das promessas de Deus para a minha vida. E nesta noite, o Senhor Deus, Ele quer que você tome esta decisão, que você saia dessa escravidão que você está vivendo. Às vezes essa escravidão te amarra de tal forma que você fica entristecido, está tão entristecido que você não consegue externar esse seu sentimento, você não consegue colocar para fora esse seu sentimento, consegue assim introspectar a sua tristeza, trazer para dentro de você mesmo a sua tristeza. E cada vez que você traz para dentro de você mesmo a tua tristeza, segundo a Bíblia, os teus ossos vão secando cada vez mais. Então, por que não sorrir, colocar um sorriso no rosto e falar: Senhor, nesta noite eu quero uma transformação na minha vida. Eu não vou te servir de qualquer maneira, eu quero ser um servo fiel. Um servo fiel a Ti, Senhor. A partir de hoje eu quero uma transformação. Assim como o Senhor permitiste que Moisés tirasse aquele povo do Egito, eu sei que Tu tens condições, através do Teu Filho Jesus, me tirar desta condição, me retirar dessa situação que estou vivendo. E por que então ficar nessa espera toda, nesse sofrimento todo? Não, hoje não. No próximo culto. Não, no próximo domingo. Nós não temos certeza de nada, irmãos. Não temos certeza de nada. Não temos certeza do que pode nos acontecer daqui a 5 segundos. Nós não temos certeza. Mas uma coisa nós temos certeza. Eu tenho certeza e muitos têm certeza aqui. Que se nós tivermos que partir a qualquer momento deste mundo, nós partiremos com Cristo. Partiremos salvos, porque nós permitimos que o Senhor Jesus fizesse um resgate da nossa vida e nos tirasse de onde nós estávamos. Nós temos essa convicção. E a grande pergunta é: você tem essa convicção? Você tem essa convicção? Ah, pastor, eu visito a igreja. Visitar a igreja é uma coisa e ser filho de Deus é totalmente diferente. Ah, pastor, porque eu bebo, porque eu fumo. Deus não está preocupado se você está bebendo ou está fumando nesse momento. Deus está preocupado com o teu coração. A partir deste momento que você toma uma decisão, o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Ah, pastor, porque eu não sou casado, vivo com uma pessoa, então eu não posso aceitar Jesus. Quem disse que você não pode aceitar Jesus? Você pode aceitar o Senhor Jesus. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor Deus está dando oportunidade para você. Vocês viram essas 3 pessoas que foram batizadas hoje? Eles tomaram uma decisão. Não, eu quero Jesus na minha vida. E a partir daquele momento que aceitaram Jesus como o único Salvador da sua vida, suas vidas, eles tiveram a vida transformada. Estão libertos. E será que todos nós aqui estamos libertos? Todos esses ouvintes da palavra do Senhor estão libertos? A liberdade chegou para você nesta noite, meu querido. Aliás, não apenas nesta noite, mas vem chegando há muito tempo essa liberdade para você. Só que nós vamos postergando, nós vamos deixando, nós vamos adiando esta liberdade. E porque endureceu o coração, conforme o faraó endurecia a cada dia mais o seu coração. E é interessante que quanto mais o faraó endurecia o coração, não apenas o povo sofria, mas ele sofria também. E ele fazia com que o povo sofresse também. E quanto mais eu endureço o meu coração, a minha família também vai sofrendo, por causa da minha decisão. Se o faraó tomasse uma decisão, todo aquele povo, estaria tranquilo e estaria livre. Se tomasse uma decisão. Moisés, pode levar o povo de Deus. Eu entendo que existe um Deus maravilhoso que é capaz de transformar e libertar. Ele fez promessa
Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele fez promessa a esses seus filhos na fé, esses patriarcas. E Ele quer fazer também essa promessa em minha vida e em outras vidas também. Então eu estou permitindo que este povo saia daqui, que este povo seja liberto. E este mesmo entendimento serve para cada um de nós nesta noite. Permita que o Senhor te liberte nesta noite. Pastor, eu não sou escravo. Você pensa que não é escrava, mas você é escravo de alguma coisa. Alguma coisa te escraviza, alguma coisa está te prendendo. De repente o egoísmo, quem sabe? De repente o teu intelecto, não, mas eu tenho um coeficiente de inteligência altíssimo, eu não preciso deste Deus. Não preciso de Deus. Viver sem Deus é fácil. O difícil é morrer sem Ele. O difícil é morrer sem Ele. Conforme nós lemos na frase das crianças que o céu está em festa, as crianças colocaram uma frase aqui na frente. O céu neste momento está aguardando por uma grande festa, porque a palavra nos diz que há uma grande alegria quando um pecador se arrepende. E quem sabe nesta noite, pelo menos uma pessoa fala assim, eu quero ser liberto nesta noite. Eu não vou mais aceitar as propostas do mundo, porque as propostas são boas. As propostas, o inimigo não vai colocar nenhuma proposta ruim para mim, para você, para cada um de nós. As propostas são boas, são ótimas, mas só que nós não podemos nos deixar levar por essas propostas. Eu quero orar com você e orar por você neste momento e deixar a você à vontade para tomar uma decisão após a oração. Pense bastante, deixe que Deus trabalhe no teu coração, o Espírito Santo de Deus possa te convencer de que você precisa de Jesus. Pai querido, aqui estamos mais uma vez para ouvirmos da tua palavra, ouvimos e sentimos que tu trabalhaste no nosso meio nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia. Muito obrigado pelo privilégio desta noite, pelo que nós passamos nesta noite aqui, ó Senhor Deus, pelo que nós presenciamos nesta noite aqui. Senhor, que teu Santo Espírito possa trabalhar nesses corações que de repente estão querendo uma mudança de vida, estão querendo uma liberdade, uma libertação, ó Senhor Deus. Ajude essas pessoas, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te confiamos toda a nossa vida, todo o nosso querer, todo o nosso coração, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Antes dos candidatos virem aqui para cima e também de ter um momento de ceia para eles, que eles não participaram da ceia na parte da manhã, eu quero lançar dois desafios para você. Você que ainda está cativo no Egito. Dois desafios. Você quer sair deste Egito no qual você está vivendo, ou você quer ser liberto nesta noite? Você quer sair deste Egito no qual você está vivendo, está aprisionado, está amargurado, principalmente você que já conhece o Evangelho, mas endureceu o coração durante tanto tempo que Josué ficou ali naquela terra. É incrível que o faraó não tomasse conhecimento de quem era Deus. E de repente você tem um conhecimento de quem é Deus, do que Deus é capaz de fazer. Às vezes nós não entendemos, mas muitas coisas que nós fazemos e não dá certo. Muitas coisas que nós fazemos não dá certo. Aí falamos assim, culpado é a vizinha que tem um zoião no meu negócio. Culpado é a vizinha que tem o zoião. Culpado não é a vizinha. Culpado não é aquele teu colega de trabalho que quer puxar o teu tapete. As culpas às vezes são nossas mesmo. Porque eu faço tudo o contrário. Eu sei que existe um Deus que pode me ajudar, mas estou falando assim, Deus, eu posso sozinho. Eu consigo sozinho. Nós não conseguimos nada sozinho. Nada sozinho. Então você teve o tempo suficiente. Se você quiser, depois você pode falar para a pessoa que te convidou para estar aqui nesta noite. Fala assim, olha, hoje eu aceitei Jesus naquela igreja. Eu ontem aceitei Jesus naquela igreja. Aí fala para seu esposo, sua esposa, sua namorada, seu pai, seu filho. Pode falar para essa pessoa. E busca uma igreja onde você se sinta
bem. Escolha uma igreja, você se sinta bem à vontade.